livros também. Nós estamos estudando escatologia hoje à noite, escatologia. Então vamos abrir hoje à noite começar em 1 Tessalonicenses capítulo 4, tá bom? Vamos começar em 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. São versos importantíssimos para nós como salvos. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, vamos começar a ler. 1 Tessalonicenses capítulo 4, vamos começar em verso 13. Nós vamos estar lendo versos 13 até 18. 1 Tessalonicenses 4, versos 13 até verso 18. Tá bom? Chegou? Tá todo mundo aí? 1 Tessalonicenses 4, versos 13 a 18. Eu vou ler verso 1 e cada um pode ler um verso, tá bom? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizendo, pois isto pela palavra do Senhor, que nós nos ficamos vivos para a vinda do Senhor, não desveremos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele, na nuvem, e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Agora, nós estamos lendo aí naquela passagem Paulo descrevendo o que vai acontecer no arrebatamento, certo? Nós estamos tratando hoje à noite o que nós chamamos de escatologia, certo? Escatologia, simplesmente falado, é o estudo das coisas que vão chegar ou que hão de vir, certo? As coisas do futuro, as profecias. Agora, existem muitas coisas mal entendidas sobre escatologia. Tem igrejas que usam a escatologia como uma forma de terrorizar seus adeptos e tenta puxar certas atitudes do seu povo por causa do terror que coloca por causa da escatologia. Tem outros que adoram o assunto a tal ponto de esquecer outras doutrinas que são importantes. Em realidade, esse assunto da escatologia não é para nos terrorizar. Muito pelo contrário, como um salvo, o estudo de escatologia deve nos dar uma esperança das coisas que vão vir. Deve nos motivar de viver uma vida santificada, não porque nós estamos com medo que vamos perder a volta de Cristo, mas pelo fato de que nós vamos receber galardões quando Jesus Cristo voltar. Então deve fazer um efeito de purificar, nos motivar a viver uma vida santa. Também deve nos motivar de estar ganhando almas para Cristo. Porque quando Cristo voltar, todo esse negócio que nós estamos vivendo hoje vai mudar. Entendeu? Nós não estaremos aqui na terra. E o povo que está aqui na terra, talvez alguns vão poder aceitar Cristo, mas vai ser muito diferente. A liberdade do que nós temos hoje não vai existir mais. Entendeu? Então, por causa disto, nós devemos entender bem o assunto para que nós podemos não ser enganados
por pessoas sinceras, mas sinceramente erradas, e também ter aquela esperança viva que Deus quer que nós tenhamos. E é interessante que no Novo Testamento nós temos várias vezes que nós encontramos esse assunto de escatologia e os eventos da escatologia, certo? O apóstolo Paulo gostava do assunto e usava o assunto muito. Em realidade, em 2 Pedro 3, 15 a 16, o apóstolo Pedro até diz que em todas as cartas de Paulo trata o assunto da volta de Cristo. Em todas as suas cartas. E você pode estudar em todas as cartas de Paulo, começando no livro de Romanos, até o último livro que ele escreveu, você pode encontrar que ele tratava o assunto da volta de Cristo em todas essas cartas. Nós estamos estudando isso, estamos ainda estudando esse assunto, estamos terminando o livro de Efésios agora sobre esse assunto, que ele fala sobre a volta de Cristo. Mas em realidade, quando Paulo fala da volta de Cristo, muitas vezes ele está falando até para nos motivar da vida prática do salvo. Até os versos que nós acabamos de ler em 1 Tessalonicenses 4, versos 3 a 18, qual foi o último verso? Que é a última coisa que ele falou em verso 18? Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, na vida prática do salvo, a ideia da volta de Cristo, do ensinamento que ele está ensinando ali para os Tessalonicenses, ele está tentando ensinar eles ou mostrar para eles que eles podem ter consolação por causa da volta de Cristo, por causa do arrebatamento. Essa é uma coisa que vai consolar, vai confortar o coração deles, não é? Então, é isso que devemos lembrar. Em 1 Tessalonicenses 3, 12 a 13, e se quiser pode pegar seu livro, porque agora nós vamos estar respondendo às perguntas que estão ali no seu livro. Então, em número 2 ali, qual é a página aí? Ali? 38? 38, página 38. Estamos número 2, na página 38. Número 2, na página 38. Certo? Número 2. De acordo com 1 Tessalonicenses 3, 12 a 13, tem 3 desejos de Paulo para a igreja mencionados aqui em relação à volta de Cristo. Quais são aquelas 3 desejos de Paulo? Os 3 desejos de Paulo ali naqueles versos. Primeiro desejo. Alguém pegou? Alguém quer chutar? Hã? Certo. Essa ideia de andar honestamente, certo? Eu coloquei assim, para que sejais irrepreensíveis em santidade. Devem ter uma vida santa, não é? Devem ter uma vida santa. O desejo de Paulo ali, nesses ensinamentos sobre a volta de Cristo, é que eles tenham uma vida santa. Certo? Qual o outro desejo? Certo. Que Deus iria aumentar e faz crescer em amor, não é? Caridade é amor. Então um dos desejos dele, que esse assunto da volta de Cristo, iria ajudar eles de crescer em amor, não é? Crescer em amor, ter uma vida mais santa. E teve outro desejo dele. Confortar o coração, exatamente. Então os 3 desejos: aumentar ou crescer em amor, de confortar o coração, e que também eles tenham uma vida mais santa. Que eles vivem uma vida mais santa, certo? Uma vida que é mais eu gostei que ele usou irrepreensível em santidade. Ou seja, que ninguém podia olhar na sua vida e repreender você. Entendeu? Nós queremos ver porque a gente sabe que Cristo vai voltar, certo? 1 João 3, 2 e 3, o apóstolo João disse que aquele que tem a esperança da volta de Cristo faça o quê? Purifica-se a si mesmo. Exatamente. Ele está se purificando. Agora, você tem que entender, quando nós falamos de se purificar, nós não estamos falando de salvação, certo? Eu fui purificado completamente quando Deus me salvou. Entendeu?
Ou seja, perante Deus eu sou justo. Mas existe uma purificação que Deus está fazendo todo dia em mim, certo? Essa santificação é para me conformar na imagem de Cristo, entendeu? E a razão, você podia usar a ilustração que Jesus Cristo usou. Jesus Cristo lavou os pés dos apóstolos, não foi? Por que lavou os pés dos apóstolos? Os pés estavam sujos, não é? A pessoa, naquela época, podia tomar um banho de manhã, limpar o corpo de manhã, certo? Mas não teve asfalto naquela época, não teve calçado naquela época. Você andava na terra com sandália. Você andar de sandália na terra, o que vai acontecer? Vai sujar o pé. Você pode ter o corpo completamente limpo, mas os pés vão ser sujos, não é? Então Jesus disse, vamos lavar seus pés. Ele disse, não, me dá um banho todo. Ele disse, não precisa, você já foi lavado. Não está falando de um banho físico, ele está falando do banho do sangue de Cristo, do banho da salvação, quando ele aceitou a Cristo, certo? Não tem nada a ver com batismo. Daí Jesus disse, mas eu preciso lavar seus pés. É uma ilustração da santificação prática que deve acontecer na nossa vida todo dia. É isso que Deus está querendo. E nós devemos ser motivados a purificar a nossa vida cada dia. Porque sabemos que quando Cristo voltar, nós não queremos que nós sejamos envergonhados perante Ele, não é? Então, nós vamos falar mais sobre a escatologia, certo? Nós já falamos sobre a importância e vamos falar sobre a escatologia. Escatologia significa a doutrina das coisas que devem acontecer no fim do mundo. Doutrina que trata do destino final do homem e do mundo. Pode apresentar-se em discurso profético ou em contexto apocalíptico. Essa que veio do dicionário. É importante que nós estudamos a escatologia? Claro que sim. A Bíblia contém muitas profecias, não tem? E se a Bíblia contém muitas profecias, é bom que nós entendemos também que existe. Agora nós vamos entender todas as profecias que estão na Bíblia? Não, nem os apóstolos entenderam. Então nós não vamos entender também. Tem muitas dessas profecias que não aconteceram ainda. E como é que a gente vai entender se não aconteceram ainda? Muito difícil, exatamente. Então, nós devemos fazer como Apocalipse 1, verso 3 diz. Porque Apocalipse 1, verso 3 dá dica sobre as profecias. E diz o quê? Os que faz o quê? Lê e ouvem as profecias serão bem-aventurados. Não é? Aqueles que leem e ouvem as profecias serão bem-aventurados. Agora, a palavra em verso, em Apocalipse 1:3, guardar. Não tem guardar ali também no verso? Guardar quer dizer vigiar, ficar de olho em, não trata uma necessidade de obedecer cada aviso dentro do livro. Tem muitas pessoas que leem Apocalipse e acham que nós devemos estar guardando ou fazendo tudo que está no livro, certo? E até fica aterrorizado por causa de qualquer coisa que acontece. Quando estão passando um vídeo que estão implantando chip na mão de alguém e tudo isso, até pessoas ficaram com medo porque o cartão de crédito iria ter o chip lá dentro e é besta. Calma, gente, calma. Nós vamos encontrar que o anticristo, de acordo com a Bíblia, o anticristo não vai se manifestar até depois que os salvos são arrebatados. Entendeu? Então, se alguém começa a chegar e dizer, você tem que colocar um chip na sua mão, não, obrigado. Isso não vai ser uma coisa que vai ser forçado. Entendeu? Antes que o salvo seja arrebatado. Agora nós vamos ver outras coisas, mas ele diz que lê e ouvem. Ou seja, é guardar, vigiar, ficar de olho. Entendeu? Isso quer dizer guardar. Tá bom? Guardar não quer dizer que você pega Apocalipse e agarra com seus braços e só lê Apocalipse. Tem pessoas que só querem ler Apocalipse. Calma. Tem muito mais da Bíblia que você precisa conhecer. Entendeu? Tito 1:2. Deus não pode fazer o quê? Não pode mentir. Então podemos confiar que as profecias bíblicas vão acontecer. As profecias bíblicas vão acontecer só porque nós estamos estudando?
Não, vão acontecer porque Deus prometeu que iria acontecer. No tempo dele e no tempo certo, exatamente. Não porque você está com tanto medo. Não. Deus vai fazer o que Ele quer fazer, na hora que Ele quer fazer. E você não preocupa com isso. Entendeu? Isso fazia parte do problema das igrejas na época de Paulo. Teve igrejas que ficavam com tanto medo. O que estava acontecendo? Os seus irmãos em Cristo morreram, seus parentes em Cristo morreram. Ficaram com medo, apavorados. O que iria acontecer com as pessoas que morreram? Ele escreveu 1 Tessalonicenses 4, disse, olha, aqueles que estão dormindo, mortos, vão ressuscitar primeiro no arrebatamento. E nós vamos estar junto com eles. Calma, não se preocupe tanto. Vive sua vida, consolai-vos. Consolai vosso coração com isso. Vive sua vida para Cristo. Faça o que deve fazer. Não fique terrorizado, apavorado por causa disso. Agora, número 2. O arrebatamento. O arrebatamento é o próximo evento no calendário profético. Nenhuma outra coisa no calendário profético pode acontecer até depois do arrebatamento. Certo? Durante o intervalo, eu vou falar um pouco sobre Daniel para ajudar vocês a entender exatamente por que nada pode acontecer até depois do arrebatamento. Mas o arrebatamento é o próximo evento no calendário profético. Nada mais no calendário profético pode acontecer até o arrebatamento. Entendeu? E também é o arrebatamento dos salvos. Não cai nessa conversa que é o arrebatamento da igreja. Entendeu? Porque nem todos os salvos fazem parte de uma igreja. Entendeu? Jesus vai arrebatar todos os salvos. Certo? Agora, claro que a igreja vai estar dentro disso. Mas nem todos os salvos fazem parte de uma igreja. Entendeu? Então, Jesus vai arrebatar os salvos. Em João 14, 1-3, Jesus fez uma promessa aqui que deve nos dar grande esperança. Que foi a promessa que ele deu para os apóstolos? Virei outra vez e vos levarei para mim. Certo. Eu vou preparar lugar para vocês, não é? E também volto para vos buscar. Não é isso? Exatamente. Jesus disse para os apóstolos que já estavam com medo, porque ele estava falando sobre a sua morte. Eles já estavam com medo que ia acontecer. Então Jesus disse, não perturba, calma aí. Eu vou embora. E eu vou preparar um lugar para vocês. Daí eu volto para buscar vocês, para levar vocês comigo. É exatamente isso que Paulo descreveu em 1 Tessalonicenses 4 sobre o arrebatamento. Jesus volta nas nuvens, nos busca e a gente vai com ele. Não é isso? Então, Jesus falou, Paulo enfatizou a mesma coisa. Tá certo? Vou preparar-vos lugar, quando for voltará para que onde estou, vos estará também. 1 Coríntios 15, 50-58, Paulo descreve o arrebatamento naqueles versos. E o arrebatamento vai acontecer na velocidade de quê? No abrir e fechar de olhos, ou na pisca de um olho. Em realidade é mais rápido ainda. Quando você começa a falar sobre piscar os olhos, todo mundo começa a piscar os olhos, não é? Parece que é uma sugestão, quase ninguém consegue não piscar os olhos. Mas na realidade, o arrebatamento vai acontecer mais rápido que isso, porque seu olho pisca, certo? Com uma velocidade que é menos do que realmente o que a palavra está descrevendo em grego. Porque a palavra em grego está descrevendo o tempo que leva para a luz bater no seu olho. Então a velocidade da luz. E a velocidade da luz é muito mais rápido do que o piscar de olhos. Mas a descrição é uma coisa que dava para realmente saber quão rápido vai acontecer o arrebatamento. Quando Cristo voltar e a trombeta tocar,
vai ser tão rápido que nem você vai perceber o que está acontecendo. Só depois que acontece. Só depois que acaba. Só depois que nós estamos com Jesus. Daí você, eita, foi arrebatamento. Acabou-se. Certo? Em 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8, o arrebatamento será acompanhado pelo som de qual instrumento? A trombeta. A trombeta vai soar. Agora é interessante, esse evento, o arrebatamento, esse evento não vai ser experimentado para todos. Aqueles que não são salvos nem vão perceber o que aconteceu até depois que já acabou. Entendeu? Duvido que vão ouvir a trombeta. Vai acontecer tão rápido. Agora, número 1. Quem ressuscitará primeiro? Os mortos em Jesus Cristo. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Sabe por quê? Porque tem uma distância mais para chegar. Antes deles estão no chão. Tem alguns que estão no mar. Vai levar um tempo um pouco mais para eles chegarem, né? Então tem que ressuscitar primeiro. Se nós formos primeiro, daí eles vão ser atrasados chegando lá. Então não pode. Tem que ser eles primeiro, daí nós depois. Não, mas em realidade ele estava tentando mostrar o conforto para o coração. Ele disse, eles vão ressuscitar primeiro. Eles vão primeiro, certo? O que acontecerá com os vivos em Cristo? Seremos arrebatados. É interessante, ele usou, veja a colocação que ele usou. Ele diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, não é? Daí nós seremos arrebatados. Por que ele usou ressuscitar e para nós arrebatados? Porque você só pode ressuscitar um morto. Nós estamos vivos, não precisamos ser ressuscitados. É porque a carne vai ser ressuscitada para o corpo ser transformado. Isso. E isso que Paulo descreve em 1 Coríntios 15, ele descreve a transformação. Porque todos os mortos ressuscitarão e vão ter seus corpos transformados. Nós teremos nossos corpos vivos transformados. Entendeu? Eles vão ter que ser ressuscitados. Tem alguns salvos, talvez, que foram jogados, lançados no mar, certo? Seus corpos é só pó na barriga de um peixe em algum canto. E Deus vai ter que ajuntar todos aqueles pedacinhos e fazer o corpo, não é? Teve alguns que foram queimados e as cinzas espalhadas por quem sabe onde, né? Então Deus vai juntar aquelas cinzas e fazer um corpo novo, certo? Então os mortos primeiros, nós depois arrebatados. Todos os salvos encontrarão Jesus onde? Nas nuvens, nos ares. Isto é diferente do que a revelação de Jesus Cristo. O arrebatamento, Jesus não vai chegar até o chão. No arrebatamento, ele só vai estar nas nuvens. Ninguém vai ver Jesus, senão nós que somos salvos. Vai ser uma coisa rápida, imediata, transformação dos corpos. Nós estaremos com Jesus Cristo. Em Atos 1:11, o que foi que os anjos prometeram aos apóstolos nestes versos? Jesus ia voltar da mesma forma que foi. Exatamente. Jesus foi subindo perante os apóstolos, não foi? Os anjos disseram, não perturbem, da mesma forma que está vendo ele subir, ele vai voltar. Entendeu? Então, até os anjos estavam tentando mostrar aos apóstolos conforto do coração. Calma, ele vai voltar. Ele vai nos arrebatar. Em 2 Tessalonicenses 2, 1 e 2, há uma diferença entre o arrebatamento, que será a nossa reunião com Cristo nos ares, e a revelação, que será a volta de Cristo à terra. Duas coisas, dois eventos separados. Você tem o arrebatamento, que é a nossa reunião com Jesus nos ares, e a revelação, que é a volta de Cristo até a terra. É importante que nós distinguimos os dois eventos, porque em Mateus,
os judeus só entenderam a volta de Cristo como uma coisa só. E todos os eventos proféticos, volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, entendeu? A chegada de Cristo, isso tudo numa coisa só. Ao decorrer do Novo Testamento, você encontra que o apóstolo Paulo ensinava estes eventos, e João, depois no Apocalipse, ensinou esses eventos como a volta de Cristo, como etapas daquele evento, entendeu? Então nós temos o arrebatamento, que é a primeira etapa, a revelação, que é a segunda etapa da volta de Cristo, e outros eventos que vão estar acontecendo dentro deste período, entendeu? E nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas em 2 Tessalonicenses 2, 1 e 2, ele mostra aquela diferença. Ele fala da diferença entre o arrebatamento, a volta de Cristo nos ares, e a revelação, que é a volta de Cristo à terra, certo? Estamos em que página, Morgan? 39. Oi? Desculpa, seu nome é mesmo, não é Morgan? 39, gente. Estamos em 39, estamos na letra F agora, letra F. Em Mateus 24, 3 a 7 e 37 a 39, não precisamos esperar mais nenhum evento ou sinal, pois a Bíblia diz que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Qual é a ilustração usada naqueles versos para indicar a volta de Cristo? Qual é o evento, ou qual é a ilustração usada naqueles versos para mostrar a urgência, ou o fato que Cristo podia voltar a qualquer momento? Isso. Ele diz que como era nos dias de Noé, será também nos dias da volta de Cristo. Exatamente, da vinda de Cristo. Como foi nos dias de Noé? As pessoas não ligavam para nada, viviam o seu bel prazer, de todo jeito. Nós estamos conversando agora, como tem muitas pessoas que acham que diversão é apenas quando tem bebida e tudo isso, não é? Todo mundo vive festejando, todo mundo vive nessa... Não é que festas e coisas são erradas, mas muitas pessoas levam a sua vida e nem levam Deus em importância. Deus nem faz parte da vida daquelas pessoas. E foi assim na época de Noé. Na época de Noé, levaram a sua vida e nem pensavam duas vezes em Deus. Entendeu? E nós estamos naquela mesma época. Infelizmente, está sendo cada vez mais assim. Em Tiago 5:8, a proximidade da volta de Cristo deve fazer o que para os nossos corações? Deve fortalecer os nossos corações. Exatamente. Em vez de ser apavorados, nós devemos ser fortalecidos, porque a gente sabe que Cristo está mais perto. E é interessante, o salvo que está vivendo corretamente, ele é fortalecido sobre o ensinamento sobre a volta de Cristo. O salvo que não está, que está afastado de Deus, é aquele salvo que fica com medo, que fica preocupado e tudo isso. Entendeu? Em Hebreus 10:37, o verso ali diz que Jesus virá em pouquinho de tempo, em pouco tempo. Agora é interessante, veja, em Hebreus 10:37 diz que Jesus ia voltar em pouco tempo. Que foi escrito quantos anos atrás, Hebreus 10:37? Quase 2.000 anos atrás. Se foi pouquinho de tempo lá, é quanto tempo agora? É muito pouco. Muito mais pouco, né? Muito mais pouco. Agora, depois do arrebatamento, nós temos o próximo evento. Certo? Quando o arrebatamento ocorre, lembra que eu falei que o arrebatamento é o próximo evento no calendário profético, não é? E que o arrebatamento é como se fosse a porta abrindo para todos os outros eventos. Então, logo depois do arrebatamento, a tribulação vai começar. Certo? A tribulação vai acontecer aqui na terra, logo depois do arrebatamento. Agora, este tempo é um tempo de 7 anos, que foi profetizado por Daniel, Paulo, João, Jesus e outros também. Será um tempo de grande tribulação,
sobre as nações e perseguição sobre Israel. Agora, esta tribulação, esse tempo de tribulação, nós temos letra B ali, que há 3 propósitos que nós encontramos, 3 propósitos sobre a tribulação, certo? Agora, interessante é que nesses 3 propósitos da tribulação, você não encontra um propósito para o salvo. 3 propósitos ali, mas nenhum dos propósitos é para o salvo. Porque se a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito para ajudar o salvo, levar a sua vida, se a tribulação tem 3 propósitos, nenhum dos propósitos é para o salvo, o que isso nos diz? Que nós não estaremos aqui. Os salvos não passarão pela tribulação. Quais são os propósitos? Quais são os propósitos? Em Daniel 9:24 nós encontramos ali vários versos falando sobre esses propósitos. Vai ser para fazer o quê? Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Agora veja. No fim da tribulação, vai cessar a transgressão. No fim desses eventos, vai cessar a transgressão. No fim da tribulação, o Messias vai ser ungido rei. Ele vai ser o rei. Entendeu? Então, um dos propósitos que nós estamos encontrando ali em Daniel 9:24 é que é para fechar todos os eventos proféticos. Certo? É um evento que vai estar fechando o livro, fechando os eventos proféticos. Em Malaquias 3:2, em Ezequiel 20, 40 e 42, é para purificar Israel. Purificar Israel. Qual é a coisa ou a pessoa que os judeus, desde Adão e Eva, se quiser falar, até hoje, o que é que os judeus estão esperando? O Messias. O Messias. Quando Jesus Cristo andava aqui na terra, os judeus como nação reconheceu Jesus como Messias? Não. Como nação rejeitaram Jesus como Messias. E ainda os judeus rejeitam Jesus como Messias. Como nação. Um judeu ortodoxo hoje acredita que Jesus era um bom homem, um bom judeu, mas não era o Messias. Acreditam que o que está no Novo Testamento não é a palavra de Deus. Entendeu? Os judeus ainda estão procurando o Messias. A tribulação, aqueles 7 anos de tribulação, vai ser para purificar Israel ou preparar Israel para a chegada verdadeira do Messias, do rei deles. Então, essa profecia de Daniel é exclusivamente para Israel. Isso. E eu vou mostrar isso depois, tá certo? Quando vamos terminar a lição, eu vou mostrar. Em Apocalipse 19:15, outro propósito: julgar ou ferir as nações. Deus, durante a tribulação, vai estar derramando sua indignação, sua ira sobre a terra. Por quantas gerações, por quantos séculos as nações do mundo têm rejeitado Jesus, têm rejeitado Deus, têm feito coisas contra Deus, e Deus tem aguentado, Deus tem suportado, Deus tem tolerado. Durante a tribulação, toda a ira de Deus vai ser derramado sobre a terra, sobre as nações, certo? Agora, em Apocalipse capítulo 11, nós encontramos duas testemunhas.
quem são, qual é o trabalho deles, tudo assim, vamos olhar. Quem será? Primeiramente, nós não sabemos. Sabemos que um deles vai ser Elias, ou vai fazer um trabalho feito Elias. Lembra que João Batista, quando ele andava, a Bíblia diz que ele andava no espírito de Elias, ou seja, mesmo trabalho, mesmo cargo de Elias, como profeta, preparando o caminho para Jesus chegar. Durante a tribulação, vai ter dois homens, que vão estar aqui, duas testemunhas, dois homens, andando e pregando o Evangelho, preparando para a chegada de Jesus. Muitos acreditam que vai ser Elias e outros pensam que vai ser Moisés, o outro, porque a Bíblia, o Apocalipse fala que vai ter o poder de dividir o mar e tornar o mar em sangue, coisa assim como Moisés fez. Pessoalmente, eu acredito que vai ser Elias e Enoque. E a razão que eu acredito que vai ser Elias e Enoque, porque os únicos homens em toda a Bíblia, em toda a humanidade, em toda a história da humanidade, que nunca morreram. Elias foi transladado, levado para o céu, e Enoque também, da mesma forma. Andou com Deus e não foi mais. E nunca morreu. Todos os outros homens que andavam na terra, desde Adão até agora, morreram naturalmente. Senão, Elias e Enoque. Exatamente. Eu sempre volto para Hebreus 9:27 e está determinado que o homem morreu uma só vez, depois disso vem o julgamento. Então, sendo que Elias e Enoque não morreram, eles poderiam voltar e morrer, porque em realidade vão morrer. Durante a tribulação, esses dois homens, o trabalho deles, de acordo com Apocalipse 11, 3 a 6, o trabalho deles será de pregar o Evangelho por quanto tempo? 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Por 3 anos e meio, no início da tribulação, esses dois homens vão estar pregando o Evangelho para o mundo, certo? No meio, na metade, vão ser mortos. No Apocalipse 11, 7 a 13, esses dois homens vão ser mortos. O povo da terra vão celebrar a sua morte, até vão usar como se fosse um feriado a morte deles. Até a Bíblia diz que vão estar mandando presentes um pelo outro por causa da morte desses dois homens. Isso já mostra a atitude da humanidade sobre o Evangelho e sobre a pregação desses dois homens durante aqueles primeiros 3 anos e meio da tribulação. É muito diferente de que hoje, não é? Até hoje você fala o Evangelho para alguém pelo menos escuta e acha interessante ouvir. Mas naquela época vão estar fazendo feriado por causa da morte dos homens. Por 3 dias seus corpos vão ser expostos e daí vão ressuscitar, ou serão ressuscitados depois de 3 dias e meio. Depois de 3 dias e meio vão ser ressuscitados, certo? E depois que ressuscitar, vão ser levados lá para o céu, certo? Então até esses homens também vão morrer, que vai cumprir exatamente o que a palavra de Deus diz. Está terminado por o homem morrer uma só vez. Depois disso, vem o julgamento. Interessante. Em Apocalipse 7, 3 a 8 e 14, 1 a 5, haverá também 144 mil testemunhas. 144 mil testemunhas. Muitos querem chamar desses homens missionários. Esses homens, nós podemos encontrar em Apocalipse 7, 3, são todos servos do nosso Deus, indicando que são salvos. Agora, entende, não são pessoas salvas que passaram na nossa época para a tribulação, porque todos os salvos no arrebatamento serão arrebatados. Então esses 144 mil tem que ser pessoas que aceitam a Cristo depois do arrebatamento, não é? Então isso já responde à pergunta: vão ter pessoas salvas durante a tribulação? Sim. Mais difícil vai ser, mas vão ter pessoas salvas, pelo menos 144 mil.
Mas tem algumas coisas interessantes sobre esses homens que nós devemos entender. Primeiro, são servos de nosso Deus. Número 2, Apocalipse 7:4. São todos de que nação? Israel. São todos judeus, esses 144 mil. Nenhum gentio está dentro. Só judeus. Só judeus. 12 mil de cada tribo de Israel, que nós vamos ver no número 3. Apocalipse 7:5-8 são 12 mil de cada tribo de Israel. 12 mil vezes 12 dá 144 mil. Certo? Esse número é simbólico ou literal? Não, é literal. É literal. Se ele diz 12 mil de 12 tribos, 144 mil. Nesses casos, quando Deus está usando números aqui, nisso é coisa específica, não é alegórico, não é simbologia de jeito nenhum. Entendeu? Não está falando de 140 mil nações, nada disso não. São 12 mil judeus de cada tribo de Israel. Certo? Eles serão pregadores judeus. Eles vão ser pregadores judeus, não gentios, e pregarão o evangelho durante a tribulação. Vão ser perseguidos, vão ser mortos, vão ser aquelas... Você encontra em Apocalipse, tem numa das cenas em Apocalipse, tem um altar. Embaixo do altar tem mártires lá. Esses mártires estão representando esses 144 mil, alguns que morreram durante a tribulação. Querendo saber quando por quanto tempo o Senhor vai esperar. O Senhor não vai vingar o nosso sangue, entendeu? Então, esses 144 mil são pregadores judeus, não gentios, e pregarão o evangelho durante a tribulação. De nenhuma maneira, e devemos entender isso bem, de nenhuma maneira esses 144 mil participam de alguma religião chamada cristão hoje. Entendeu? Os que não se contaminarão com mulheres. Vamos chegar lá. Esses 144 mil não existem ainda no sentido de que o arrebatamento não aconteceu e a tribulação não começou ainda. Entendeu? Esses 144 mil só vão ser vistos, conhecidos e trabalharão durante a tribulação. Certo? Judeus, 12 mil de cada tribo. Em Apocalipse 14:3, estes foram comprados da terra. Ou seja, eram seres humanos. Comprados pelo quê? Pelo sangue de Cristo, feito nós. Certo? Em Apocalipse 14:4, estes são virgens, pois não foram contaminados com mulheres. Está vendo, mulheres, como vocês nos contaminam? Está vendo? Aí já é literal, aí é simbólico. Não, aqui não, mas é literal, que serão virgens. Esses homens vão ser virgens. Se a Bíblia diz que vão ser virgens, vão ser virgens. E veja, pensando nisso, certo? A tribulação vai ser um tempo de grande aflição, não é? Vai ser um tempo de muitos problemas, muita tribulação, muitas dificuldades. Esses 144 mil, a Bíblia diz que vão ser espalhados pelos 4 cantos da terra, levando o evangelho. Não é? Será que vai ser mais fácil eles fazerem isso solteiros ou casados? Faz muito sentido. Eita, notou que ele falou isso quando estava longe da mulher, quando falou? Disse que a mulher não deixa agora ele está voltando com água, então vamos ver. Mas é assim, a Bíblia diz que são virgens, então são virgens, entendeu? Mas nós devemos lembrar, tem grupos que se chamam de cristãos hoje em dia, que querem dizer que eles fazem parte desses 144 mil tudo isso, mas não pode. Biblicamente, só vão aparecer durante a tribulação. São de Israel, não simbolicamente, literalmente são de Israel. 12 de cada tribo, e virgens também. Homens também. Não há nenhuma mulher dentro desse grupo.
São homens. Entendeu? Agora, Apocalipse 14:4. Eles seguem quem? O Cordeiro. Eles seguem o Cordeiro. Em Apocalipse 14:5, só falam o quê? A verdade. Quantos de vocês só falam a verdade? Não é? Agora, não é a única coisa que vai existir. Nós falamos dos 10 testemunhos, nós falamos dos 144 mil. Mas também existirá durante a tribulação uma trindade diabólica. Uma trindade diabólica. Nós falamos da trindade, Deus, um só. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Satanás sempre tenta imitar Deus. E durante a tribulação ele vai fazer isto. Até o anticristo tem que ser uma imitação de Jesus Cristo, porque os judeus vão pensar no início da tribulação que ele é o Messias. Entendeu? Então vamos ver essa trindade diabólica. Está no Apocalipse 19, 20 e 19, capítulo 19, Apocalipse capítulo 19 e capítulo 20. Satanás vai estar imitando Deus Pai. Satanás vai estar imitando Deus Pai. Por quê? Deus Pai como fosse a autoridade final e tudo isso, não é? Então Satanás vai estar imitando o Pai, Deus Pai. Em versos 7 a 9 de Apocalipse 12, versos 7 a 9, haverá uma batalha no céu, no fim dos primeiros 3 anos, e Satanás será expulso do céu. Satanás até agora, ele tem acesso para entrar na presença de Deus. Lembra o livro de Jó? O livro de Jó, no início, a Bíblia diz que Satanás até entrou na presença de Deus, não foi? Acusando Jó, não foi isso? Mas terá uma batalha no fim daqueles primeiros 3 anos da tribulação e ele vai ser expulso. Satanás vai ser expulso, não vai ter acesso nem na presença de Deus. Entendeu? Nem vai ter acesso na presença de Deus. Verso 9, ele é chamado antiga o quê? Serpente. A antiga serpente. Verso 10 chama ele o quê? O acusador dos nossos irmãos. Ele está acusando até hoje. Como ele acusou Jó, ele nos acusa também. Satanás não é onipresente, não está em todos os cantos, em todo o tempo. Mas ele pode nos acusar. Em verso 12, haverá grande alegria quando ele for lançado. Haverá grande alegria quando ele for lançado. Letra 10. E claro que vai. Mas se ele for lançado e não pode entrar mais na presença de Deus, ele vai querer descontar em quem? Em quem estiver na terra. Em quem estiver na terra. Só que, verso 3, isto causará pior perseguição aqui na terra, porque ele vai descontar em alguém. Então vai descontar aqui na terra. Número 2, o anticristo. O anticristo, também chamado a besta, imitando Jesus Cristo, imitando o Messias. Ele é anticristo, mas ele vai imitar o Messias. Os judeus vão pensar que ele é o Messias. Em Daniel 9:27, a Bíblia nos ensina que ele fará uma, o quê? Aliança. Ele vai fazer uma aliança de paz falsa com os judeus no início da tribulação. Logo no início. E Israel está procurando paz até hoje, não está? Você vê as notícias das guerras, das lutas. Trump decidiu fazer Jerusalém, colocar o consulado americano em Jerusalém, que deve estar lá, em realidade. Porque Jerusalém é para ser o capital de Israel. Não importa o que outras pessoas acham, e outros países acham, Israel pertence aos judeus. Era a terra deles antes que os muçulmanos invadiram. Entendeu? Então, mas mesmo fazendo tudo que qualquer governo quer fazer, não vai ter paz em Israel. Mas quando o anticristo vem, fingindo como Messias, ele vai fará uma paz falsa, uma aliança,
E os judeus vão fazer paz com o mundo naquela época. Como vai ser feito, eu não sei. Tenho as minhas ideias, mas isso é discussão para outra hora. Em Daniel 9:27, ele vai fazer o que cessar? O sacrifício no meio da tribulação, na metade. Depois de 3 anos e meio, ele vai fazer cessar o sacrifício de Israel. Agora, os sacrifícios estão sendo feitos agora em Israel? Não. Os judeus não têm o templo para fazer os sacrifícios. Então os sacrifícios não estão sendo feitos. Então no início da tribulação, algo vai acontecer, vai ter que acontecer, que o templo vai ser reconstruído e que os sacrifícios vão ser de novo feitos lá no templo. Vai voltar o sacrifício que é feito na lei. Exatamente. Tem que ser. Hoje em dia, os judeus têm uma religião sem esperança. Porque não podem seguir a lei. Porque os sacrifícios não podem ser feitos. Só no templo. Não tem o templo. Não tem o tabernáculo. Não tem o altar. Não tem a Arca da Aliança. Não tem nenhuma dessas coisas. Então algo vai ter que acontecer, que o templo seja reconstruído, que a arca seja reconstruída ou encontrada, e os sacrifícios feitos. Mas no meio da tribulação, Daniel diz que ele vai acabar com esse sacrifício. O sacrifício vai cessar. Entendeu? Ele vai quebrar a aliança. Em Apocalipse 13:15, ele será objeto de adoração. Ele vai ser objeto de adoração. Exatamente. O povo da terra vai adorar ele como se fosse Jesus. Como se fosse Deus. Em Apocalipse 19:19, ele vai levar um exército contra Jesus Cristo. Em Apocalipse 19:19, ele vai levar um exército contra Jesus Cristo. Jesus Cristo vai voltar na revelação, ele vai trazer aquele exército contra Jerusalém, contra Israel e contra Jesus Cristo. Número 3, nós temos falado sobre Satanás, temos falado sobre o anticristo. Número 3, o falso profeta. O falso profeta. Essa aqui vai ser um líder religioso, certo? Ele vai ser o líder religioso daquela época da tribulação. Ele vai estar imitando o Espírito Santo. Em Apocalipse 3, 11 a 18, 19 e 20, nós encontramos esse homem, esse falso profeta. Na visão, este tem o quê? 2 chifres, como um cordeiro. 2 chifres. Agora é simbólico, porque o homem com chifres vai ser... um monstro, exatamente. Não vai ser um monstro, vai ser um homem, certo? Agora, como é? Um homem bom. Certo? Eu acho lá esse chifre aqui representa os 2 poderes. É, os poderes dele, exatamente. Os chifres representam o poder dele. O propósito dele é levar o mundo a fazer o quê? Adorar o anticristo. Ele vai estar tentando levar toda a humanidade naquela época, todas as nações, a adorar o anticristo. Exatamente. Ele vai estar num poder religioso, tentando levar todo mundo a adorar esse homem. Certo? Ele vai ter poder diabólico de imitar milagres, sinais. Ele vai ter poder de imitar milagres. Vai ser poder diabólico. Agora eu faço uma pergunta. Se Satanás vai ter poder naquela época para fazer milagres, hoje em dia, Satanás também não tem poder de poder imitar as coisas que Deus fez. Sim? Temos que tomar muito cuidado com essas ideias, desses sinais que pessoas dizem que vê hoje em dia. Entendeu? Vai fazer também o quê? Uma imagem da besta. E até a imagem vai ter o poder de falar. Uma imagem de escultura com o poder de falar. Agora, esse é poder diabólico, gente. Me desculpe, mas essas estátuas que choram e sangram e tudo isso, essa aqui não é Deus, não. Não é de Deus, não.
vai controlar a área financeira com o quê? Sinal. Um sinal nas mãos e testas do povo, o número 666. Agora, gente, não cai na conversa. Que hoje em dia essa aqui já está em vigor e tudo isso. Porque tudo isso vai acontecer depois do arrebatamento. Entendeu? Arrebatamento, e daí começa tudo. Certo? Eu não estou dizendo que você deve ir para algum canto e implantar um chip na sua mão ou coisa assim. Não estou dizendo isso. Mas tomar cuidado com pessoas que começam a falar contra a tecnologia e tudo isso. Facebook Live é da besta. Não é da besta, não. Certo? Uma ferramenta que nós estamos usando. Entendeu? Certo? Agora, não quer dizer que Satanás não pode usar essas ferramentas. Isso. Agora, número 4. O Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo é um evento que está acontecendo no céu durante a tribulação, certo? O Tribunal de Cristo será o julgamento dos salvos. Isto acontecerá lá no céu, enquanto a tribulação acontece aqui na terra. Então, nós salvos, nós estamos arrebatados, nós estamos lá no céu. Nós estamos no Tribunal de Cristo recebendo nossos galardões, enquanto a tribulação está acontecendo aqui na terra. Certo? Agora, letra A. Quem participará deste tribunal? Agora, a resposta fácil e claro é os salvos. Certo? Romanos 14:10. Claramente será todos os salvos, pois Paulo falou, todos nós havemos de comparecer. Paulo diz todos nós, porque ele estava falando, incluindo si mesmo, não é? Ele era salvo. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. 1 Coríntios 3, 10 a 15. Este tribunal vai julgar o que dos salvos? As obras dos salvos. Agora entende, minha salvação não está baseada nas minhas obras, mas todos os meus galardões estão baseados nas obras. Salvação não está, mas meu galardão está. Meus galardões estão, certo? Letra B. Porque o crente tem que comparecer no tribunal, segundo Coríntios 5:10, para examinar a vida cristã e receber segundo o que o salvo fez do bem ou mal. O que eu faço de bem ou mal aqui na terra não vai me levar ou não me levar para o céu. O que é que vai me levar para o céu? Jesus Cristo. Que Jesus fez quando ele morreu na cruz do Calvário e que eu aceitei aquele pagamento. É isso que vai me levar para o céu. Eu vou para o céu pela fé. Por causa da graça de Deus em Jesus Cristo. Mas o que eu faço aqui na terra depois da minha salvação, do bem ou mal, vai ser julgado naquele tribunal de Cristo. Em Apocalipse 22:12, Jesus não julga o salvo para ver se vai ou não para o céu, porque o salvo vai para o céu, mas para entregar o galardão que traz com ele. Entende o tribunal de Cristo como o grande trono branco também? Esses julgamentos não é para determinar se a pessoa vai ou não vai para o céu, porque isso já foi determinado pela decisão que a pessoa fez sobre Jesus Cristo aqui na terra, enquanto está vivo. Aqueles julgamentos vão ser para dar a sentença, ver quantos são os galardões, ou o grau de castigo também. Nós vamos ver. João 5:24. O salvo nunca será condenado. O salvo nunca será condenado. Em 1 Coríntios 3, 14 e 15, o salvo não pode ser lançado no lago de fogo, mas pode perder seu galardão se a obra dele se queimar. Cada obra que eu faço,
cada coisa que eu faço vai cair num lado ou no outro. Ou vai ser ouro, prata ou pedras preciosas, ou vai ser madeira, feno e palha. Entendeu? E você toca fogo em ouro e prata e pedras preciosas, o que acontece? Brilha mais. Toca fogo em madeira, feno e palha, o que acontece? Acaba com cinzas, não é? Se consome. Então, todas as nossas obras, como salvos, vão cair num desses lados. Certo? Número 5. O grande trono branco. O grande trono branco será o julgamento dos descrentes. E esse grande trono branco vai acontecer no fim de tudo. No fim da tribulação, ou depois do arrebatamento, no fim da tribulação, no fim do reino milenar, no fim dos fins, o grande trono branco. E vai ser o julgamento dos descrentes. Na Apocalipse 6, 16, 20 e 11, o juiz será quem? Deus. Jesus Cristo, de fato. Jesus Cristo, aquele que foi morto e reviveu e vive para sempre, ele vai ser o juiz. Jesus Cristo vai ser o juiz. Apocalipse 20, 15, os julgados serão quem? Eles não foram achados no livro da vida. Na realidade, os descrentes. Os descrentes. Quem não foi achado no livro da vida. Todos vão estar lá, aparecendo lá. Em Apocalipse 20, 12, serão julgados das suas obras. É interessante, no tribunal e também aqui no Grande Trono Branco fala de julgamento pelas obras, não é? Por que um descrente vai ser julgado pelas suas obras? Para ver o grau de castigo que ele vai receber no lago de fogo. Tem pessoas descrentes que rejeitaram Jesus Cristo de vez, de cara. O julgamento deles não vai ser um pouco pior do que aqueles que não entenderam bem. A gente não sabe isso com certeza, mas só tem uma razão que queria ser julgado pelas suas obras, não é? Em Apocalipse 20, 20, a sentença para todos desses. Todos, interessante, quando você está lendo aquele julgamento, o grande trono branco, você pode encontrar que todos que estão naquele julgamento têm o mesmo fim. Lançados do lago de fogo. Todos. A morte deu os mortos, o inferno deu os mortos, todos esses parecem perante Jesus Cristo, ele julga, e todos lançados no lago de fogo. O grande trono branco. Número 6. O milênio. O reino milenar. O milênio, o reino milenar. Será o reino de Cristo aqui na terra por 1000 anos. Apocalipse 20, 1 a 6. Tem outras passagens também. Em Zacarias e Isaías e outros lugares também. Mas, por nosso estudo, estamos em Apocalipse 20. Em Apocalipse 21 a 3. No início do reino milenar. Logo depois da revelação de Cristo, quando o reino milenar começa, certo? Satanás será o quê? Preso, amarrado. Vai ser preso, amarrado durante esse tempo. E o mundo vai ver que mesmo sem a presença dele, o homem ainda se corrompera. Mas ele vai ser preso, lançado no abismo por 1000 anos. Então, o mundo vai ser livre das influências de Satanás. Certo? Em Apocalipse 24 a 6, Cristo vai fazer o quê? Ele vai reinar. Cristo reinará com seus santos em paz pela vara de ferro para estes 1000 anos. Isaías 32, 16 a 17, Salmo 2, 9 também fala disto. Cristo reinará com seus santos em paz pela vara de ferro por esses 1000 anos. Jesus Cristo vai estar reinando aqui na terra, provavelmente em Jerusalém, como rei. Em Isaías 11, 6 a 9 e 66, 25, haverá paz até onde? Na natureza, na terra. A paz
até vai ser sobre a natureza. Não vai ter animais matando um outro, leão e tudo isso. Não. Podia caminhar com o leão, naquela passagem daí. Vai ser uma coisa. Nós nem podemos imaginar como vai ser durante aquele reino milenar. Porque a terra vai ser completamente diferente. Em Isaías 9:6 e Miqueias 4:3-4, existirão nações e pessoas terão paz e vida longa durante esse reino. Agora, há uma diferença. Nós não vamos ter vida longa. Sabe por quê? Porque nossos corpos já foram transformados no arrebatamento. Então nós já estamos com corpos eternos naquela época. Então nós não vamos precisar pensar em morrer. Mas o povo daquele tempo vai ter paz e vida longa. Apocalipse 27:8, pessoas aceitarão Cristo nessa época. E precisarão aceitar Cristo. Mas alguns rejeitarão e Satanás vai os enganar no fim do milênio. E levantará um exército destes rebeldes contra Cristo. Por 1000 anos, imagina. Será que pessoas vão estar tendo crianças e tudo isso? Sim. Tem pessoas, entende bem, nós salvos seremos arrebatados. Quando Cristo voltar no arrebatamento, seremos arrebatados. Daí a tribulação vai começar. No fim da tribulação, quando Cristo voltar na revelação, vai ter algumas pessoas que morreram durante a tribulação, também morrerão quando Jesus volta na revelação, porque estão contra Cristo. Mas vai ter pessoas que vão sobreviver àquele momento e vão entrar no reino milenar vivos. Essas pessoas vivas vão estar casando, tendo filhos e por 1000 anos levando sua vida para frente, não é? Com certeza absoluta. Essas crianças que nascem vão precisar aceitar Cristo? Sim. Porque ainda vão nascer com natureza pecaminosa? Sim. Toda pessoa na sua vida tem que chegar um momento que vai ter que tomar uma decisão sobre a sua fé em relação a Jesus Cristo. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, até nós. A diferença é que eles estavam olhando para Cristo que viria, nós estamos olhando para Cristo que já veio. E durante o milênio, vão estar olhando em Cristo que está na frente deles. Mas mesmo assim, vão ter que colocar sua fé em Jesus como Salvador. Entendeu? Então, no fim do milênio, Satanás vai ser solto. E ele vai enganar pessoas, levantar mais uma vez um exército para tentar acabar com Jesus mais uma vez. E Jesus vai acabar com ele. E vai ser o fim. Daí, Jesus vai reformar a terra. Número 7. Cristo vai reformar uma nova terra e um novo céu. Segundo Pedro 3, 10-12, serão reformados para dar um lugar perfeito para a eternidade dos salvos. A terra e o céu vão ser reformados pelo fogo para dar um lugar perfeito para a eternidade dos salvos. Em 2 Pedro 3, 13, Apocalipse 21-4 e 22, 14, será o que? A habitação dos salvos para a eternidade. Será a habitação dos salvos para a eternidade. Agora é interessante, você lê Apocalipse 22, você encontra que nós vamos poder entrar e sair de Novo Jerusalém. Nós não vamos ficar presos dentro. Vamos poder sair, andar na terra, voltar para lá e lá vai. Em Apocalipse 22, 12-17, não terá lugar para nenhum descrente. Não terá lugar para nenhum descrente. Principalmente porque os descrentes vão estar todos no lago de fogo. Mas somente os salvos. Então devemos alcançar quantas almas que podemos. Agora, no fim da lição, nós damos uma sinopse do livro de Apocalipse, certo? Essa sinopse é para seu benefício, certo?
É para você quando você está lendo o Apocalipse. Eu nem vou passar por todas as coisas que estão lá, porque você tem na sua lição, tá certo? Então nem precisamos falar de todas as coisas que estão lá, porque você já tem a matéria